a filosofia analítica. Vertente do pensamento contemporâneo, a filosofia analítica é reivindicada por diferentes filósofos que possuem um ponto em comum. Trata-se de um conjunto de tendências e não exatamente de um movimento homogêneo. As correntes têm em comum a visão de que a filosofia é, antes de qualquer outra coisa, uma análise realizada de acordo com o estudo dos termos expostos. Ou seja, o seu interesse está voltado essencialmente para a lógica e para a análise dos conceitos, considerando a resolução da maioria dos dilemas filosóficos. Então, nós podemos dizer, pessoal, de forma sucinta, que a filosofia analítica ela é a explicação mais precisa dos conceitos relacionados ao esclarecimento de expressões e contextualizações dos discursos científicos e filosóficos. Bom, pessoal, então vamos falar aí sobre um dos principais propagadores da filosofia analítica, o filósofo Bertrand Russell. Bertrand Russell, então, ele veio a nascer na Inglaterra no dia 18 de maio de 1872. Ele veio de uma família aristocrática e logo cedo ele perdeu seus pais sendo criados pelos seus avós. Ele ingressa aí em 1890 na Universidade de Cambridge para estudar filosofia e lógica. Ele foi o filósofo britânico aí mais influente do século XX, que veio aí a fundar a tese logicista. Bom, a tese logicista, ou o logicismo, como também é denominado, foi aí uma teoria filosófica, criada pelo Bertrand Russell, que afirmou que a matemática ela pode ser reduzida à lógica, ou melhor, que a matemática ela é parte da lógica. Isso quer dizer duas coisas: que os conceitos da matemática, o de número ou de soma, por exemplo, podem ser definidos em função de conceito da lógica, e que as verdades da matemática, os teoremas, podem ser derivadas aí a partir de um conjunto de axiomas, usando somente regras lógicas de dedução. Os conceitos lógicos empregados na definição dos conceitos matemáticos são aqueles de cálculo proporcional e aqueles do cálculo de predicados mais a identidade. De forma sucinta, nós podemos dizer que a tese logicista do Bertrand Russell tinha aí por objetivo fundamentar a matemática, mostrando que ela fazia parte da lógica, se aproximando aí da perspectiva da filosofia realista, baseada no platonismo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da genealogia da família Russell. A família Russell ela é de ascendência judaica germânica e, a princípio, elas se chamavam Russell e mudaram seu nome após a migração para a Escócia e passaram a se chamar Russell. Esse aqui é o brasão da família e a palavra Russell significa pele ou cabelo avermelhado. A família de Russell e a sua vida não foram tão felizes, já que muito cedo a irmã e a mãe de Russell morreram de difteria em 1874 e o seu pai nunca se recuperou da perda, e ele morreu após 2 anos das suas mortes. E ele começou a ter essa curiosidade em a ciência matemática, a ciência lógica, depois que seu irmão apresentou para ele a geometria e a matemática. A vida de Bertrand ela foi bem conturbada. Ele obteve 4 casamentos e 3 deles não deram certo. Ele teve 3 filhos e um neto, e essa aqui é a genealogia da sua família. Essa aqui é a sua esposa, os seus 3 filhos, os seus pais, os seus avós e os seus bisavós. Essas são as 3 esposas do Russell. Filosofia analítica. Bom, a filosofia analítica em si, ela vai permitir que, por meio da análise linguística, possamos sair do conhecimento superficial para um conhecimento mais aprofundado, visto que vamos partir da análise do logos, que vem a ser a palavra, para a análise de contextualização da realidade. Duas vertentes que condicionam a existência desse movimento são a filosofia da linguagem, que vem a ser voltada à linguagem informal perceptível no cotidiano, ou seja, é um estudo das relações convencionais. Portanto, esta vertente ela vai afirmar que
por meio da convenção, nós denominamos ou nomenclaturamos objetos. Então, essa filosofia ela vai permitir 4 preocupações bases deste princípio, sendo a primeira, a natureza do significado, ou seja, compreender o porquê existem certas coisas e quais são as influências dela. A segunda, o uso da linguagem adequada. A terceira, compreensão do ouvinte. E a quarta, a relação da linguagem com a realidade. A segunda vertente que promove o conhecimento desta filosofia, deste movimento, vem a ser o positivismo lógico, ou seja, por meio do cientificismo. Bom, neste aspecto, ela vai se embasar no cientificismo para a construção da epistemologia. A epistemologia, ela vem a ser todo o conhecimento, toda a ciência que se embasa na valorização do plano lógico, metafísico e do plano científico. Então, basicamente, o positivismo lógico é a construção do conhecimento como conjunto de todas as informações que descrevem e explicam o mundo natural e social. Bom, em relação ao advento do filósofo analítico, ele surgiu com o reconhecimento de que o sentido e a linguagem desempenham um papel imperceptível no filósofo. Muitos problemas filosóficos não passam de equívocos ou mal entendidos decorrentes do uso semelhante das palavras e da construção linguística. A teoria da referência é um estudo ou observação da linguagem, verdade e do mundo, para se saber qual tipo de significado é verdadeiro ou falso. Em relação ao sentido e significado, são pensamentos que demonstram estar responsáveis por estabelecer a referência, o objeto ao qual a expressão se refere. Os sentidos são o modo de apresentação dos objetos do mundo e o valor da expressão apresentada pelos objetos aos quais pretende se referir. Essa posição foi defendida por Bertrand Russell, que, embora esquematize uma teoria diferente e normalmente referindo conjuntamente com Freud. Essa posição foi criticada por Saul Cripper em uma de suas obras através do argumento pré-estabelecido que mesmo que todas as coisas descritas e associadas a uma expressão sejam falsas, a referência se mantém. Filosofia da linguagem ideal. Semântica. Freud foi um matemático, lógico e filósofo que a sua preocupação básica era o sistema do raciocínio matemático, ou dito de outra maneira, encontrar uma caracterização precisa do que é uma demonstração matemática. Freud, na época, ele havia notado que os matemáticos frequentemente cometiam erros em suas demonstrações, supondo assim que certos teoremas estavam demonstrados quando na verdade não estavam. Para corrigir isso, Freud procurou formalizar as regras de demonstração, iniciando como as regras elementares, bem simples, sobre cuja aplicação não houvesse dúvidas. O resultado que foi a revolução à lógica, que é o desenvolvimento do cálculo do predicado, como vemos aqui. Então, o pensamento lógico, ele tem 2 esquemas, o lógico e o numérico. E com os 2 juntos, você consegue ter um resultado 100%. O esquema lógico, ele é basicamente a qualificação lógica do real, com a qualificação intensiva do real, e o esquema numérico, a qualificação numérica do real e a qualificação extensa do real. E com eles juntos, você consegue um pensamento perfeito. Bom, a filosofia analítica na sociedade, ela se inicia partindo do simples para o complexo, ou seja, ele parte do logos, que é palavra, e vai para a área de interpretação a fim de saber o real significado das construções sociais. É influente na educação, ciência e atuação social, devido ao conhecimento claro das ideias. Prioriza a precisão e o desenvolvimento do indivíduo no âmbito de integração social, viabilizando a clareza e a lógica. E também implica na clareza das ideias e conhecimento aprofundado, viabilizando a compreensão das ideias que foram passadas, assim permitindo que não se tenha dúvidas ou equivocar, devido à análise linguística.